Glória a Deus. Queridos irmãos, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos sentem por instante em nome do Senhor, podem ficar acomodados. O apóstolo estava falando da minha esposa, não apresentei, então agora eu vou apresentar. Eu não gosto muito de apresentação não. Uma vez nós estávamos em uma pizzaria lá em Sobral e ela estava grávida, né? Não sei se você lembra disso. De repente eu sentado lá, grávida, linda ela. O cidadão do outro lado estava olhando para ela e disse: o que é isso, Jesus? Isso é uma prova muito grande. Fiz uma oração, fechei os olhos. Senhor, quando estivesse na terra, o Senhor orou para que os cegos tivessem visto. Agora eu oro, Senhor, para aqueles que têm vinham a perder a vista. Tira a visão desse incrédulo agora, em nome de Jesus. Olha para minha esposa, não, mas é linda, né? Eu amo também. Está junto comigo nessa trajetória. Estamos aqui na segunda vez, aqui nessa igreja maravilhosa. Eu digo para vocês assim, a primeira vez que eu estive aqui, apóstolo, e aí os irmãos, um abraço, aquele afago, aquela aproximação tão grande. E eu peguei, passei naquela porta ali, fui lá na frente, disse: meu Deus, eu estou numa igreja evangélica mesmo, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Comunidade maravilhosa vocês, viu? Vocês são um presente de Deus para a minha vida. Obrigado, apóstolo. Nosso pai na fé também, homem de Deus. Deus em Cristo abençoe vocês, tá certo? Na próxima vez eu vou trazer meu kit completo, viu, apóstolo? Você está escalando a sua subcongregação. A minha é uma matriz, é uma catedral. São 4 filhos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Amém? Jesus uma vez chegou para, ou melhor, Jesus chegou para Judas Iscariotes, olhou para ele e disse assim: ó, o que tem que fazer, faça depressa. Eu peguei aquela palavra assim: Jesus, tem algumas coisas que Jesus quer que eu faça apressado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é filho. Meu filho, vamos logo fazer filho. 4, tá certo? Para que depois a gente não venha ter os filhos olhando para a gente assim: ah, esse aqui é o meu, é o quê? Seu pai ou seu avô? Disse: não, pai mesmo, viu? Mãe mesmo, tá certo? E aí nós temos 4 filhos e da próxima vez nós vamos trazer a nossa catedral aqui, em nome de Jesus, tá certo? Para glorificarmos junto o nome do Senhor. Possivelmente eles estiveram acompanhando a vigília na madrugada de ontem, conseguiram aí até umas horas aí da madrugada, porque é difícil acompanhar a vigília até 6 horas da manhã pelo computador, ver o clima que está acontecendo aqui. Ah, meu Deus, eu queria estar lá, mas aí fica difícil pelo computador. Mas aí, bênção do Senhor, tá certo? Deus em Cristo nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Meus irmãos, que bom. Eu gostaria de pedir a vocês aí que abrissem a palavra de Deus nessa noite, no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo 18. Vai ser um pouco diferente. Você ama essa palavra, meu irmão? Amém? Essa é a palavra que nos fortalece. Essa é a palavra que nos traz ânimo. Tem momento na nossa vida que o que nos vale é a palavra de Deus. Porque a gente percebe que muita coisa pode passar. Muita coisa passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece firme. Aleluia. Capítulo 18 de 1 Reis, verso 36. Eu quero ler com você apenas a parte B desse versículo. Apenas a parte B. Elias ora ao Senhor e diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel. O nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Diga comigo: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, como é bom saber quem somos. Quão terrível é para o homem desconhecer, não saber quem é.
quando o homem não entende, quando o homem não compreende, quando o homem não possui a certeza, quando o homem não consulta e não conhece a palavra de Deus, ele perde a noção de quem é. E por perder a noção de quem é, ele está fadado a viver nesse mundo de qualquer maneira, e sujeito até mesmo às ações malignas do diabo e desse mundo. Ele está sujeito às dores, às perdas. Ele está sujeito a esse mundo vil. Eu recordo que estava em casa e 2 horas da madrugada alguém bate a porta da casa. E naquele momento eu acordo. E quando eu abro a janela, alguém diz: pastor, eu queria falar com você. Eu abro a porta e identifico a pessoa. Era um jovem. Eu sento para aconselhá-lo. Ele estava com alguns equipamentos eletrônicos e disse: pastor, me compre esses equipamentos. Eu disse: você é louco? Você vem aqui em casa 2 horas da madrugada para vender isso? Pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais viver dessa forma. Aquele rapaz tinha usado drogas, já fazia 3 dias consecutivos. Eu conheci ele há tempo, estava magro, cadavérico, e quando eu olho para ele, sinto uma dor no meu coração, uma tristeza profunda, por ver a imagem daquele rapaz, inundado nas drogas, uma família totalmente destruída. E ele disse: eu não aguento mais, eu não suporto mais isso, porque eu vivo assim tanto tempo, porque eu tenho que sofrer isso, porque eu tenho que levar esse peso sobre mim. Assim como ele, muitas pessoas estão vivendo dessa maneira nesse mundo vil. Pessoas estão perdendo, pessoas estão derrotadas, pessoas estão frustradas, pessoas estão angustiadas. E não importa se ela tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, porque o suicídio está batendo a porta, tanto de pessoas que são ricas, como pessoas que são pobres, e não importa. Um domingo pela manhã, quando eu ia para a igreja, alguém estava na esquina e gritava: pelo amor de Deus, chamem a polícia e me prendam. Era outro rapaz que com 18 anos pedia que a polícia o levasse para a prisão, porque ele não suportava mais usar tantas drogas. Conversando com ele, ele olha para mim e diz: pastor, às vezes eu tenho vontade de pegar uma faca e cortar minhas 2 mãos, para que eu não possa mais tocar em nada e não usar mais nada. Eu estou em profundo desespero. Desde criança eu uso drogas. Estou vivendo dessa maneira. Estava sentado em um banco de praça, veio um pedinte ao meu lado. E alguém veio me pedir esmolas. Eu olhei para ele e disse assim: eu tenho muito mais para te dar do que isso. Porque as esmolas que as pessoas te dão todos os dias, que você consegue, por causa da vida que você está vivendo, não faz com que você mude, você está da mesma maneira. Mas eu conheço um Deus que é acima de todas as coisas e pode transformar a sua vida hoje aqui nesse lugar. Aleluia. Ele abre os olhos para mim como quem diz: mas o que é isso? O que ele pode fazer? Um desses pedintes, uma certa feita, encontra-se com um grupo de evangelismo que vai à praça. Aquele rapaz recebe a palavra de Deus e é amado por um grupo de jovens que foi o evangelizar. Recebe a palavra de Deus no seu coração e diz: é isso mesmo. Quer dizer que Deus é Pai, quer dizer que Ele me ama, quer dizer que Ele derramou o seu sangue em favor da minha vida, quer dizer que isso é verdade, quer dizer que existe alguém que me ama, eu que fui desprezado pela minha família, que eu não conheço meu pai, a minha mãe, eu nasci de um prostíbulo, então fugi logo cedo, eu vivo aí nas ruas pedindo, então quer dizer que alguém me ama. E alguém diz para ele: sim, Jesus te ama. Ele te ama com toda a força. Ele te ama e provou isso com a sua própria vida. Ele morreu na cruz por favor da sua vida, por te amar. E ele disse: tem alguém que me ama assim? Sim, tem. E é Jesus. E Ele te quer e Ele te recebe. Então ele disse: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Aleluia. Aquele rapaz confessou a Cristo. Algumas pessoas deu para ele roupas, deu amor, e deram para ele uma Bíblia. Mas ele nunca tinha ido para a escola. Ele não sabia ler, mas levava a Bíblia. E ele disse que não ia sair daquela praça,
Porque naquela praça Jesus falou com ele e transformou a vida dele, e naquela praça ele estaria pregando a palavra de Deus. E uma bela manhã, apóstolo, ele ia chegando na praça. Algumas pessoas estavam na praça e tinha um cidadão que estava com um livro lendo no banco da praça. Ele chega e disse: meu senhor, o senhor pode me dar um tempo da sua atenção? Sim, o que é que você deseja? Eu quero falar de uma pessoa muito importante na minha vida, e o nome dele é Jesus. O cidadão olha para ele e diz assim: eu não quero saber de Jesus. E ele disse: mas por quê? Jesus pode transformar a sua vida. Espera aí, rapaz, sente aqui do lado, eu quero conversar com você. Primeiro, você com seus olhos já viu esse Jesus? Ele disse: não, senhor. Porventura, alguma vez esse Jesus falou com você verbalmente, você ouviu a voz dele? Não, senhor. E esse livro que você está levando na sua mão, o que é? Uma Bíblia. Você sabia que esse livro foi escrito por homens comuns e que isso pode ser a maior face da humanidade? Eu não creio assim, senhor. E o que é que está escrito aí? Eu não sei ler. Ele olha para o rapaz e diz assim: meu irmão, vai para a tua casa, larga dessa besteira de fé. Deus não existe. Sabe por quê? Porque você nunca ouviu. O jovem baixa a sua cabeça, triste. De repente olha para o céu, estende um sorriso, começa a dar uma gargalhada. O cidadão olha para ele e diz assim: além de tudo, você é doido, é? Aí ele disse: não, senhor, eu não sou louco, mas eu estou apaixonado. Por quê, meu irmão? Por Jesus. Mas eu acabei de dizer para você, Jesus nunca apareceu a você. Ele disse: não, meu senhor, o senhor não entende. Há uma semana atrás eu estava no banco dessa praça. Alguém veio falar desse Jesus para mim. A minha vida inteira eu nunca fui amado. A minha vida inteira ninguém falava comigo. As pessoas me desprezavam porque eu sempre fui um pedinte. A minha vida era uma miséria. Eu não tinha nada. Mas só fazem 7 dias. E olha como eu estou, e Jesus mudou a minha vida. Olha só, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu nunca ouvi a voz de Jesus. Eu nunca vi Ele com os meus olhos físicos. Mas eu quero dizer para o Senhor, se eu nunca ouvi a voz dEle, e se os meus olhos físicos nunca ouviram, e Ele já foi capaz de fazer tudo isso na minha vida, o que vai acontecer daqui para frente, só pode ser muito glorioso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele rapaz encontra o verdadeiro sentido da vida dele. Ele sabe por que nasceu. Meu irmão, você sabe por que está aqui. Você sabe por que veio aqui nessa noite. Porque você é um escolhido de Deus. Porque você é um escolhido do Senhor. Porque nós somos uma geração apostólica, meu irmão. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó também é o nosso Deus. Também é o teu Deus, meu irmão. O Deus que falou com os patriarcas é o Deus que fala com você também. O Deus que mudou a história deles é o Deus que vai mudar a tua história também, meu irmão. O Deus que fez o mar se abrir, Ele vai abrir o mar diante dos teus olhos. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó, vão derrubar a muralha diante dos teus olhos. Esse Deus está aqui. Se você crê nisso, meu irmão, levante a tua mão para o alto e glorifique o nome desse Senhor, aleluia. Elias estava passando em tempos difíceis, a qual existia uma apostasia generalizada no povo de Deus, apostasia sem precedentes. Elias viu um povo afastado do Senhor, mas um povo que estava vivendo em frustrações, em perdas, em dificuldades, em grandes extremos da sua vida. Elias precisava de um sinal de Deus. Elias então duela com os profetas de Baal, os profetas da mentira, da farsa, dos dias de Elias, os profetas que enganam multidões, que enganam pessoas, que enganam vidas.
e que levam elas para a sepultura e para a morte. Mas eu louvo a Deus, querido, porque esse espírito de mentira não alcança nem a mim nem a você, porque os nossos ouvidos estão abertos para a verdade que vem do Pai, para o coração daquele que o adora em espírito e em verdade. Aleluia. Elias está ali com a geração que estava supostamente perdida, porque não sabia quem era o Senhor. De repente, quando os profetas de Baal, por todos os seus esforços pessoais, tentaram invocar ao nome de Baal e não conseguiram, Elias disse: eu preciso falar agora, eu preciso orar. Elias ora ao Senhor e diz: Senhor, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Israel. E fique sabendo de todos hoje, entre todos, que Tu és Deus em Israel. Elias quis dizer: Senhor, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Israel, mas o Senhor meu Deus, o Senhor Deus da minha casa, o Senhor Deus dos meus filhos, o Senhor Deus da minha geração, o Senhor Deus da minha posteridade, o Senhor Deus dos meus netos. Aleluia. O apóstolo diz: Deus, meus filhos são abençoados, os meus netos, vai vir os bisnetos, tataranetos. Tudo que você tem, meu irmão, é abençoado por Deus. Tudo que você tem, possui, é abençoado por Deus, porque nós somos uma geração apostólica, nós somos uma geração abençoada por Deus, porque nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, meu irmão. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está aqui, mas Ele também é o teu Deus. Aleluia. Levante a tua voz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas diga o teu nome também, porque Ele é o teu Deus, meu irmão. O teu nome está alistado na galeria daqueles que Deus levantou para vencer e triunfar. Louvado seja o nome dEle. Aleluia. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos uma geração de propriedade exclusiva de Deus. Meu irmão, você é exclusivo de Deus. Você sabe o que é ser exclusivo? Algo exclusivo, especificamente exclusivo. Você sabe o que é isso? Alguns meses atrás, anos atrás, melhor dizendo, uma minha irmã fazia coleção de cartões. E uma vez, chegou um cidadão para comprar um cartão que foi algo exclusivo de uma marca lançada no Brasil. E chegou para ela para pagar um valor alto. Ele disse: não, eu não quero. Isso aqui é exclusivamente meu. Eu tenho e ninguém mais tem. Sabe de uma coisa? Porque nós somos exclusivos de Deus, muitas pessoas vão querer tomar você. Quando eu digo muitas pessoas, são usadas pelo diabo. O diabo vai tentar tomar você de Deus, vai tentar retirar você dos caminhos do Senhor, vai tentar fazer com que você saia do caminho, que você se desvie de um lado para o outro, que você saia errante por esse mundo. Sabe, o diabo quer fazer isso. Jesus vai falando sobre a parábola do filho pródigo, e a intenção era retirar ele da casa do pai. E aí, quando ele estava com a importância na mão, porque havia pedido ao pai parte da sua herança: pai, me dá o dinheiro aí, eu vou fazer uma viagem agora. E ele sai de casa, sai errante. Ele vai para um lugar muito distante, bem longe da presença do seu pai. E quando chega lá, ele gasta tudo que tem, todo o seu dinheiro é gasto. Ele gasta de maneira irresponsável, desenfreada. E agora ele não tem nada. O diabo tirou ele da casa do pai. Ele está bem distante, em uma terra que não conhecia ninguém. Faminto agora ia cuidar de porcos. Ele estava vivendo de uma maneira vil, ruim. Ele estava vivendo a pior situação da vida dele. E era aquilo que o diabo estava folgando com a vida dele. É isso que ele quer. Ele quer fazer com que as pessoas venham ser destruídas. E era isso que ele estava fazendo na vida daquele rapaz. Mas diz a Bíblia que o momento em que ele estava alimentando-se, ele estava alimentando os porcos e desejando comer daquela alimentação, ele pensou: puxa, mas na casa de meu pai tem muitos trabalhadores, tem comida para eles, tem tanta fartura, tem
tanta segurança, tem tanta fortaleza. Meu irmão, quando eu olho para esse mundo, eu vejo que tem tanta coisa vil, tanta coisa maligna para destruir o homem, para acabar com o homem. Mas quando eu olho para a igreja do Senhor, eu vejo a casa do Pai aqui, e na casa do Pai, meu irmão, eu tenho alimento para minha alma. Na casa do Pai eu tenho segurança, na casa do Pai eu tenho fortaleza, na casa do Pai eu tenho amparo, na casa do Pai eu tenho consolo, na casa do Pai eu tenho amor, na casa do Pai eu tenho fortaleza, na casa do Pai eu tenho um amigo, na casa do Pai eu posso ser amado. Na casa do Pai, meu irmão, o diabo não toca na tua vida, porque estamos guardados pelo Pai. Aleluia! Nós somos exclusivos do Senhor. Aleluia! A sua casa, você, a sua família é exclusivo do Senhor. Nós somos uma geração apostólica. Sabe por que eu digo isso? Porque nós somos uma geração totalmente marcada para vencer e triunfar. Aleluia! Você não entendeu, meu irmão? Eu quero dizer para você que você é uma geração marcada para vencer. Todas as tuas lutas você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer, minha irmã. Você vai vencer, aleluia! Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu digo isso? A igreja do Senhor, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os momentos, ela sempre foi perseguida. Tudo o que nós fazemos tem muito sacrifício. Uma vez, apóstolo, nós estávamos na construção, na última vigília que nós tivemos aqui. Deus usou muitas pessoas para mim e para minha esposa. Foi algo tremendo. Eu disse, meu Deus, eu pensava que ia lá para dar, mas eu fui lá para receber. Obrigado, Jesus. Recebemos palavras proféticas, chegamos na igreja, vamos executar a visão. Deus falou, Ele vai se responsabilizar. Deus vai fazer. Vamos lá, amém. Começamos uma empreitada gigantesca. Gigantesca. Passamos a visão para a igreja, o irmão chegava assim, pastor, você tem muita coragem de fazer isso. Não é isso, não é uma coragem, não é ousadia minha, é simplesmente porque Deus falou e Deus vai se responsabilizar com tudo. Começamos a grande empreitada e a grande obra. Quero dizer para os irmãos, uma dificuldade tremenda. Nós resolvemos, nosso templo é menor, a igreja é bem menor, e nós resolvemos lá fazer ampliação de algumas coisas, salas, banheiros, forro do templo de PVC, e gastamos aí algo em torno de 45 mil reais, e nós não tínhamos nada em caixa. Começamos a obra, e eu disse, olha, nós vamos começar essa obra, vamos começar. E aí lancei a campanha no domingo, irmãos, nós vamos abençoar a obra do Senhor. Os irmãos pegaram o envelope, vamos, amém, glória a Deus. Começamos a campanha, nós estávamos num domingo, na segunda-feira, eu tinha cheques altíssimos para ter que cobrir, altíssimos. No domingo eu estou no culto, quando de repente no culto, Senhor, eu estou querendo um milagre, eu vou colocar a mão, eu tomo posse disso, Deus, tomo posse do Senhor. Terminamos o culto, de repente, uma pessoa chega após o culto para mim e diz, pastor, não crente, pastor, eu queria falar com você. Sim, pode dizer. Quanto é que você está precisando para cobrir o cheque? Eu disse, Jesus. Eu disse, irmão, eu ainda não sei, porque eu não sei o que entrou na igreja. Está com tesoureiro, amanhã de manhã que eu vou saber. Me liga, viu? Deus tocou meu coração, eu quero ajudar. Tá bom. 8 horas da manhã, eu não estava lembrando disso, né? 9 horas eu ia me encontrar com o tesoureiro. 8 horas da manhã o telefone me toca. Alô, quem fala? Pastor, sou eu. Estive na sua igreja ontem. Sim, eu estou esperando a ligação. O senhor disse que ia ligar para mim para dizer quanto é que precisava. Irmão, 9 horas eu estarei com o tesoureiro na igreja, assim eu te ligo, tá bom. Quando eu chego na igreja, 9 horas, ele estava me esperando na igreja. O tesoureiro já estava lá, estava me esperando. Pastor, quanto é que está precisando? Eu disse, irmão, eu ainda não sei. Pastor, fazer o seguinte, eu vou ter que viajar daqui a pouco, eu vou assinar o cheque e vou lhe dar em branco. Se estiver precisando aí, pode assinar, pode preencher. Eu disse, Jesus, eu nunca vi um crente fazendo isso, apóstolo. Ele disse assim, está aqui o cheque só assinado. E eu disse, mas eu não sei o valor não, hein? Esse não importa. Eu disse para o Senhor que ia fazer, e eu não vou voltar atrás não, eu vou fazer. Aleluia.
O irmão manda me chamar no gabinete. Pastor, quanto é que está a reforma? Primeiro orçamento tinha dado 35 mil, aí ampliou para 45 mil, porque veio uma coisinha a mais, uma coisa a mais. Quanto é que está precisando da reforma? Meu irmão, reforma aí a princípio 35 mil. Pois pastor, faz o seguinte, diga para a igreja lá, que eles vão se virar com 50%, porque 50% desse valor eu vou dar para a obra do Senhor. Como é a história, eu vou dar 50% desse valor. Está aqui os valores, pode ficar certo, todo dia tal, em 3 parcelas, ele me deu justamente todos esses valores para a construção da obra do Senhor, aleluia. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Eu estou dizendo isso porque tudo que a gente faz, apóstolo, é com muita dificuldade. Eu sei disso. Eu sei o que são pastores e joelho dobrado. Senhor, manda recursos, não só financeiros, porque a igreja não precisa só de finanças, recurso humano também, para explodirmos na evangelização nesse lugar. Mas eu sei quanta dificuldade nós temos, porque aqui dentro não tem recurso federal não. Aqui não tem dinheiro da Dilma, aqui não tem dinheiro dos políticos, canais que vêm, vamos ajudar as igrejas evangélicas brasileiras, porque elas têm ajudado em muito o Brasil. Dentro das igrejas evangélicas tem ex-drogados, ex-prostitutas, ex-lésbicas, ex-tanta coisa, que hoje são servos do Deus Altíssimo, aleluia. Não existe nenhuma instituição governamental ou não que se compare à marcha gloriosa da igreja do Senhor nesses últimos dias, aleluia. E joelho dobrado, eu perguntava a Jesus, por que é tão difícil? Por que a gente tem que gemer tanto? Por que tem tanto choro? Por que tem noite que a gente não dorme? Por que tem tanto grito? Por que às vezes bate um desespero? Por que tanta coisa? Por que é tão difícil, é tão escasso? E Jesus fala ao meu coração na madrugada, que eu nunca na minha vida vou esquecer da voz do meu Senhor. Ele diz: Humberto, é difícil. Eu tenho contemplado as lágrimas dos meus servos que estão lá chorando e clamando. Aleluia, a obra de Deus, diga-se comigo, a obra de Deus é difícil. Diga, a obra de Deus é difícil, mas ela precisa se tornar impossível, e só assim ela será feita. O Senhor fala para mim: Humberto, está difícil, tá, mas não falta não. A igreja se levanta para construir um templo, é difícil, mas o templo é construído. A igreja se levanta para comprar banco, é difícil, mas compra banco. A igreja está numa campanha para entrar na TV, tem dificuldade, tem, mas daqui a pouco você está na TV, canal aberto, meu irmão, porque Deus, Ele é Senhor. Aleluia, porque nós somos uma geração de vencedores, meu irmão. A tua casa, você é um vencedor. A tua casa é do Senhor, o teu trabalho é do Senhor, a tua família é do Senhor, a vitória do Senhor está sobre você. Se você crê, meu irmão, levante a tua mão e glorifique o Senhor. Aleluia. Eu não esqueço dessas coisas. Deus, Ele é tremendo, aleluia. Irmãos, chegam e contam o testemunho: pastor, foi tão difícil, mas deu certo. Parecia impossível, mas funcionou. Parecia que não ia dar certo, mas deu. Quantos homens de Deus provaram isso na vida deles? Quantos homens pensaram que tudo isso ia desmoronar, ia cair? O Sinédrio pega os apóstolos, os pais da igreja, e dizem para ele: olha, se calem. Olha para Pedro e diz assim: nós vamos bater em você, e uma ordem nós te damos: fique calado, silêncio, nada de evangelho, nada de Jesus, nada de pregação, nada de igreja, nada, silêncio. Porque se vocês não pararem, vamos acabar com vocês. Os homens preocupados se reúnem e dizem assim: chegou o tempo. De quê? Vamos ter que acabar com a igreja. Esse negócio de crente aí já foi longe demais. Vamos ter que acabar com esse povo. O que nós vamos fazer? Saulo chega lá: como bom fariseu, eu quero uma autorização.
Que é, me dê uma carta aí para eu percorrer tudo que é lugar, que eu ponho esses crentes tudo na prisão. Porque eles são uma escória, que não tem valor nenhum. Vamos prender todos eles, e quem resistir vai ser morto. Vamos matar todos eles, a igreja vai parar. Que? Está aqui a carta, vai. Chama os homens lá, quem é corajoso vai comigo agora. Bora. Jornada, vamos pegar todos eles, vamos acabar com todos eles. Chegou a nossa vez. Vamos extinguir de uma vez por todas esses que dizem que são seguidores de Jesus. Lá vai Saulo, seu cavalinho. Quando chega ao meio-dia, o sol causticante em direção a Damasco, aquela luz que brilha do sol, começou a brilhar uma luz diferente na vida dele, meu irmão. Essa luz está brilhando na tua vida, e eu digo para você que o resplendor dele é maior do que a luz do sol, porque essa luz é Jesus, aleluia. Quando ele percebe a luz, ofuscado cai no chão, buf! Que foi isso? Esse homem caiu, o que está acontecendo? Cadê todo mundo? Ei, espera aí. Alguém chega para ele, conduz a Damasco, está doente, perdeu a vista. De repente o Senhor fala com um servo dele chamado Ananias, disse: Ananias, se levante aí, preciso de você agora. Ananias, estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Escute o que eu vou dizer para você, igreja. Jesus está precisando de algo novo da sua vida hoje. O Senhor fala e diz: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Diga-se comigo: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Diga assim comigo: aqui em Jacareí tem um discípulo chamado, diz o teu nome aí para Deus, diz aí o teu nome para Deus, meu irmão, diz aí, porque o teu nome, meu querido, pode não estar escrito na calçada da fama em Hollywood, mas o teu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Os céus conhecem o teu nome, aleluia. Ananias, se levanta, eu estou aqui, Senhor, pode falar, porque o teu servo ouve aqui mesmo, pode falar. Se levanta, homem, tem uma obra para ti. Vai orar pelo homem chamado Saulo de que Senhor? Você vai orar pelo homem chamado Saulo de Tarso, que ele está cego. Senhor, eu posso falar uma coisa com o senhor? Que é, rapaz? Eu sei quem é esse cara. E ele não é boa bisca, não. Esse cara é perigoso. Esse cara aí eu acho que é da família de Lampião Virgulino. Não leva desaforo para casa não. Nordestino mesmo. Que? Vai agora lá. Senhor, esse cara tem uma carta, uma autorização. E ele aonde chegar, ele pode pegar os teus servos. Eu sou teu servo, Senhor. Eu sou teu discípulo. Eu sou teu filho. Eu sou teu discípulo. Jesus disse: então se levante. Sabe o que eu aprendo com isso? Meu irmão, Jesus não nos chamou para ficar parado. Jesus chamou para te usar, meu irmão. Jesus chamou para te usar, meu irmão. Aleluia. Porque através de você muitas pessoas serão alcançadas, os vasos escolhidos de Deus serão alcançados nessa cidade, em todo lugar, porque Deus vai te usar poderosamente na obra do Senhor, aleluia. É assim. Tem crente que não entendeu a sua missão. Ei, pastor, eu trabalho na empresa, eu sou gerente administrativo da empresa, certo? Mas eu pergunto, e você como crente nessa empresa? Eu sou um crente 007, consigo me esconder de todo mundo, vivo uma verdadeira camuflagem. Eu estou há 10 anos trabalhando na empresa, nem o meu patrão sabe que eu sou crente, glória a Deus, aleluia. Está repreendido, meu irmão, em nome de Jesus. Chegue lá com o peito estampado, estufado, meu irmão, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome dEle. Você é um discípulo de Jesus, e o Senhor diz: então, Ananias, você é meu discípulo? Sou.
Então sai logo daí desse lugar e vai lá nesse homem, porque ele é para mim um vaso escolhido, um vaso escolhido. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: nação escolhida, ela é encontrada por Deus. Talvez você tivesse dito hoje: não vou para o culto não, porque eu fui para a vigília, estou cansado, mas o Espírito Santo não te deixou não. Ele disse: não, você vai para lá, porque eu ainda continuo agindo na tua vida e falando ao teu coração. Louvado seja o nome dele, aleluia. E Saulo recebe a palavra de Deus na sua vida, porque um servo do Senhor foi lá pregar. De Saulo: o Senhor que falou contigo no caminho mandou que eu viesse aqui, e em nome de Jesus recupera logo essa tua vista, se levanta que eu vou te batizar. Foi batizado imediatamente. Eu fico imaginando a história de Ananias. Ananias já velho, veterano na fé. De repente alguém chega para ele e diz assim: diga, meu filho, o senhor não sabe uma coisa? O que é? Ouve-se falar de um homem chamado Paulo, o apóstolo. Esse homem percorreu tantos lugares pregando o evangelho. Ele chegou lá em Éfeso pregando sobre Jesus. Meu Senhor, eu quero dizer para o senhor que houve um alvoroço lá tão grande, que quem era bruxo, quem era feiticeiro, quem tinha livros lá de bruxaria, levaram para uma praça, queimaram tudo e se voltaram para o Senhor. O templo da deusa Diana deles lá foi esquecido, não tem mais ninguém lá, é só Jesus. Esse homem é corajoso, foi perseguido, passou por dificuldade. Esse homem é o cara, ele é um vaso escolhido de Deus. Ananias disse: é mesmo? É. Eu conheço ele. O senhor conhece ele? Conheço. E o senhor conhece ele de onde? Eu vou contar para vocês, né? Eu sou discípulo de Jesus. E o apóstolo Paulo é o meu filho na fé. Ele quis dizer: meu filho, esse homem só nasceu de novo porque Deus falou comigo para eu pregar para ele. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que talvez você tenha algum Saulo dentro de casa, que temporariamente está dizendo sempre um não, está sendo resistente ao evangelho, que está trazendo tanta dificuldade. Talvez a esposa diga assim: pastor, tudo que eu mais queria na minha vida era que meu marido estivesse aqui servindo ao Senhor. Meu irmão, eu quero dizer para você que vai vir um resplendor da glória de Deus sobre o teu marido. Ele vai cair do cavalo, vai se levantar, mas quando ele se levantar, vai se levantar transformado pelo poder glorioso do Senhor, porque foi através de você, meu irmão, foi através de você, minha irmã, foi através de você. Sim, querido, como diz uma música, Ludmilla Feller, vai tudo se tornar crente. Teu pai, teu marido, tua esposa, teu filho, todos vão voltar-se para o Senhor, porque nós somos uma geração de vencedores. Aleluia, aleluia. Eu estava na minha casa, novo convertido ainda, estava morando em Itapipoca, cidade da minha digníssima esposa. E eu fui em transferência para outra cidade chamada Icó. Não estranhe não, porque o nome das cidades do Ceará, grande parte dela, dos nomes, são nomes indígenas. Itapipoca, Pedra Lascada. Icós, que vinha dos índios Icós. Tem prédios lá antigos. E aí, quando eu chego em casa, cheio, meu irmão, olha, eu nasci na fé. Chegar em casa, todo mundo vai ser crente. Minhas irmãs, minha mãe, todo mundo. Quando eu chego em casa, todos sabem, confessei a Jesus. Era a Bíblia e Evangelho, de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Minha mãe deitada na cama, dormindo, eu chegava lá, colocava a cabeça: Senhor, minha mãe do Senhor, minha mãe do Senhor, minha mãe do Senhor. Chegava de noite, pregava para ela, minha mãe ouvia mais. Pregando. Idólatra, que era uma brincadeira, meu irmão. Lá no Ceará o negócio é sério. É tão sério, apóstolo, que uma vez eu andando em uma rua de uma cidade chamada Sobral, uma grande cidade do estado do Ceará. Quando eu ia andando nessa cidade, na minha frente tinha dois religiosos, católicos, apostólicos, romanos. Eles iam conversando entre si. E um que ia conversando, eu pertinho, dava para ouvir a conversa. Um dizia para o outro, jovens, dizia assim: rapaz, eu preciso rezar mais. E você, como é que está rezando? Rapaz, eu também preciso. Eu estou rezando 7 horas por dia. Eu disse: Jesus.
Cadê um buraco para eu entrar aqui, Jesus? Meu Deus! Outro dia eu estava conversando com alguns jovens e disse assim: o nosso relacionamento com Deus precisa ser diário. Como é que vocês estão orando? Pastor, às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço, né? Às vezes eu vou orar de noite. Eu digo: meu irmão, não oro de noite não. Eu não sei se vocês são como eu, mas quando eu vou para o meu quarto na cama, eu só vou quando estou cansado. Quando eu estou muito cansado, aí eu deito. Mas também é o seguinte: 10 segundos, fechou os olhos, estou dormindo, tranquilo. Uma pedra, meu irmão, uma pedra. Quando eu estou em casa, minha esposa, que é mais sensível, um barulho, o cachorro late, ela pá, ai, que foi, meu filho? O cachorro está latindo. Aí deixa ele latir. Não, vai ver o que é que tem lá embaixo. Vai, desce a escada, sube a escada. Não tem nada não, deixa eu dormir. Durmo. Camarada, passa o dia inteiro, trabalho, preocupação, desgaste, luta, tanta coisa. Quando chega em casa é moído. Alguém vai orar, dobra o joelho. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por todas as coisas, amém. O senhor fica lá, mas eu queria falar alguma coisa com você, mas você não vai deixar não? Como, senhor, eu estou com sono, quero dormir. Faz isso não, meu irmão. Você pode querer falar com Deus muita coisa na sua vida, mas Deus quer falar muita coisa para você também. Deus quer falar muita coisa para você, meu irmão. Dedique tempo em oração ao Senhor. Dedique tempo. Dedique-se ao Senhor. Volte-se para o Senhor todo o coração. Deus, Ele precisa falar poderosamente ao nosso coração. Quando o servo do Senhor Elias ora assim: ó Deus, Israel, nós precisamos de um sinal. Nós precisamos de alguma coisa. Eu não quero nem falar mais nada. Eu só quero que o Senhor fale, que o Senhor faça, que o Senhor faça alguma coisa. Meu irmão, chegou o tempo e que Deus ouviu o teu clamor hoje. Você está nessa campanha aqui já fazem dias. Você tem clamado ao Senhor de todo o seu coração. Nós estamos no encerramento dessa campanha maravilhosa, o cálice da vitória. Eu quero dizer para você que chegou o tempo agora do Deus de todas as gerações falar com você e dizer assim: ei, eu estou determinando o fim da tua luta e estou trazendo bênção sem medida na tua vida, porque eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eu também sou o teu Deus, aleluia! Mas eu também sou o teu Deus, e Ele vai fazer proezas na tua vida hoje aqui nesse lugar. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Você precisa crer. Para encerrar, o irmão chega para mim após um culto na igreja. Terminou o culto, o irmão chega para mim: pastor, oi, ore pela minha esposa. Mas o que é que ela tem? Ela teve neném, mas ela está muito doente, está com febre. Ela tenta amamentar a criança e os seios dela estão sangrando. Ela sente dores. A neném tenta pegar o seio, ela grita, ela chora. E eu fico do lado desesperado, porque ela sente muitas dores, tanto no seio como no outro. Ela sente muitas dores. Eu olhei para o irmão e disse assim: irmão, oi, me leva mal não, mas não vou orar não. Que isso, pastor? O senhor pregou nesse instante. Eu disse: não vou orar não. Eu não vou orar por você. Você lembra que eu preguei sobre fé? Preguei sobre fé. Você ouviu? Ouvi, pastor. Eu anotei, está aqui, ó, anotado aqui. Ah, você ouviu, né? Chegou o momento de você andar pela fé, meu irmão. Você vai chegar na sua casa, porque você é o sacerdote da casa. Você vai impor sua mãozinha sobre a sua esposa. Você vai orar por ela. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é também o teu Deus, vai ouvir a tua oração. E o milagre de Deus vai acontecer na tua casa. Aleluia. Eu olhei para ele e disse assim: e tem mais uma coisa. Se tu não me liga no dia de amanhã, se tu não me ligar, quem vai amanhecer enfermo amanhã é você. Ele disse: eita Jesus, pastor, não diga uma coisa dessa não. Vai lá, meu irmão. Meu irmão foi para casa. No outro dia, 6 e pouco da manhã, nossa maratona lá no Ceará começa às 7 horas. Deixar a criança em escola, essas coisas. 6 horas o telefone toca. Quem é uma hora dessa, Jesus? O telefone toca, um número diferente, não sabia quem era. Alô? Pastor? Oi, quem é que está falando? Pastor, não sei se você lembra de mim, eu falei com você ontem no culto, depois do culto da igreja. Ah, tá bom. E aí, irmão, o que foi que aconteceu? Pastor, eu cheguei em casa. Olhei para minha esposa e disse: quem vai orar por você sou eu.
Minha esposa olhou para mim, o que é? Sou eu mesmo. E tem mais uma coisa, se preparei porque você vai ser curada no nome do Senhor. O maridão foi lá, pegou o texto da Bíblia, imporei as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Jesus, eu tomei posse da tua palavra, ponho a mão sobre a minha esposa agora, e declaro que ela seja curada agora em nome de Jesus, e que tenha muito leite para dar para o meu filho aqui, muito leite, Senhor, e eu declaro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. A mãe estava com a criança nos braços, quando ele abriu os olhos após a oração, o filhão dele estava com a boca nos seios da mãe, mamentava, parecia um bezerro, puxando tanto leite, derramando. Disse, meu Deus do céu. Ele olhou e disse, pois não é que é verdade mesmo? Esse Deus é o meu Deus. Não há Deus como o nosso Deus, aleluia. Meu irmão, Deus te levantou para abençoar a tua casa, a tua família e tudo que é em você. Quando o apóstolo ministrou aqui, ei, tua mão direita tem unção, meu irmão. Então é porque tem poder de Deus na tua vida, é porque tem algo sobrenatural na tua vida. Ninguém entende, porque onde você coloca a mão é abençoado, ninguém sabe por que isso. Eu quero dizer para você o segredo, é porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele também é o teu Deus, e aonde você for, a bênção dEle estará na tua vida, aleluia. Se você crê nisso, fique de pé glorificando o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Diga de geração a geração, Tu és Deus. Apóstolo, me permite cantar essa música com a igreja? Eu quero cantar essa música com a igreja hoje, com esse grupo maravilhoso aqui. Olha, eu nem sou cantor, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Vocês vão me ajudar. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amém? Aleluia. Você pode dizer ao Senhor como Davi falou: Senhor, eu não oferecerei a Ti sacrifícios que não me custem nada. Amém? Você pode oferecer o melhor ao Senhor nesta noite, amém? Vamos adorar o Senhor. Esse louvor é um louvor que o Senhor tem dado ao pastor. É um louvor muito tremendo, onde diz: eu te busco, eu me entrego a Ti, porque Tu és fiel, Tu és Deus de aliança. Você pode adorar o Senhor com este louvor, aleluia. Assim comigo. De geração a geração, Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus. De geração a geração, Rei Senhor. Cante conosco, de geração. De geração a geração, Tu és Deus. De geração a geração, Rei Senhor. Aleluia, Senhor. Estamos na Tua presença porque a nossa alma anseia por Ti. Porque precisamos, ó Deus, mais e mais sermos fortalecidos por Ti, Senhor. Aleluia. Eu te busco e entrego a Ti. Pois esse é o Senhor, pois és fiel, Deus de aliança. Diga, me lança em Teus braços, Senhor. Me lança em Teus braços, pois tens cuidado de mim e de toda a minha família, Senhor. E ao Seu povo provou o Seu amor. Tens provado o Teu amor em nossas vidas, Pai. Eu sempre chamarei.
sempre te amarei, Senhor. Como santos anjos passados, santos homens do passado, eu sempre adorarei. Como os anjos te louvam na glória, Senhor, na glória. De geração a geração, Tu és Deus, Tu és Deus. De geração a geração, só Tu és Senhor. És Senhor. Aleluia. De geração a geração, Só Tu és Deus. Tu és Deus. De geração a geração, és Senhor. Aleluia. O Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Jacó está aqui nessa noite. Ele é o Deus sobre a tua vida, meu irmão. Tudo pode passar, mas o nosso Deus é o mesmo. Ele não muda. O Deus que abre o mar vermelho está aqui nesse lugar. Oh, aleluia, Jesus. Ele está aqui nesse lugar. Ele é o Senhor da tua vida hoje. Você pode dizer a Ele: eu te busco, eu Te te busco. procuro, ó Deus. Eu te busco, Eu me entrego a Ti, Senhor. entrego a Ti. Porque Tu és fiel, és Deus de aliança. Pois és fiel, Deus de aliança. Me lanço, Senhor, em Teus braços. Me lanço em Teus Senhor. braços, pois Tens cuidado das nossas vidas a cada de dia, mim. Pai. E ao Teu povo Tu tem provado do Teu amor. E ao seu corpo provou o seu amor. Tens provado a cada dia, Senhor. Eu sempre te amarei, Senhor. Eu sempre te amarei, Senhor, para todo sempre. Como santos homens do passado, eu sempre adorarei. Como os anjos te louvam na glória, na glória. De geração a geração, Tu és Deus. De geração a geração, és Senhor. De geração a geração, Tu és Deus. De geração a geração, és Senhor. Aleluia. Quero ouvir sua voz da igreja cantando comigo de geração, de geração. Aleluia. Cante comigo assim. De geração a geração, Diga ao Senhor, levante suas mãos e Tu diga: és Deus. Senhor, de geração a geração Tu tens sido Deus. De geração a geração, és Senhor. Aleluia! Glória ao Teu nome, porque Tu és Deus, porque Tu és poderoso, Senhor, e tem sido poderoso em nossas vidas a cada dia, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque Tu és maravilhoso. Tu és fiel, Senhor.